Acho que começou. Bom, então estamos aqui na nossa segunda reunião, né, da Comissão de Incorporação. A gente falou na primeira um pouquinho da incorporação imobiliária e hoje esse tema foi sugerido, na verdade, lá no Congresso da AMAD. A gente fez um painel justamente sobre a edificação compulsória extrajudicial, mas a gente só teve 1h10 lá nesse painel e estava lá a Ana Cristina Maia, que é presidente do CORE, e a Letícia Maculan, que é tabeliando Barreiro, e muita coisa no dia do Congresso ficou de fora, né? A gente não conseguiu falar tudo. Um dos principais temas que a gente não conseguiu abordar com profundidade foi justamente a diferença entre uso campeão extrajudicial e edificação compulsória extrajudicial. Quando usar um, quando usar outro, né? As distinções e semelhanças. Então, hoje eu convidei a Marina, advogada aqui da nossa equipe, está bem por dentro do tema também, ela já escreveu sobre isso para o nosso site, então ela preparou essa apresentação para vocês. Mas, gente, lembrando, é bem livre, tá? Fiquem à vontade para contribuir, para interromper, para... Noemi que está aí, quem não conhece, Noemi mexe muito com incorporação também, então Noemi já deve ter visto alguma coisa sobre isso, né, Noemi? Fiquem bem à vontade para poder interromper e contribuir, principalmente. E nas próximas reuniões, qual é a ideia? Na verdade, a gente está tentando avançar um pouquinho nos temas de incorporação. Esse aqui sai um pouquinho, né, do cerne da incorporação, mas a ideia é a gente, nas próximas, a gente voltar um pouquinho, falar numa terceira reunião, um pouco de vícios construtivos, que aí vai entrar também um pouquinho na parte de contencioso, né, contencioso imobiliário, então, para aqueles que atuam. Depois a gente falar um pouco das normas técnicas, que afetam bastante a parte da construção civil. E depois a gente começar a introduzir os temas de loteamento, porque a gente está com os dois temas aqui na comissão, mas eu não queria misturar ainda não, para não ficar uma coisa, né, confusa. Vamos primeiro tentar avançar um pouco em incorporação, depois a gente fala um pouco, daqui a alguns meses, a gente começa a falar de loteamento. Eu tinha falado também na última reunião, só dando um recado aqui, dos cursos, né, que a AMAD agora vai fazer em parceria com a Brito Consultoria. A gente iria fazer um primeiro curso de incorporação imobiliária, mas como já tem muito curso disponível aí no mercado de incorporação, a gente teve uma ideia de fazer uma coisa um pouco diferente, até pelo perfil do público dos associados da AMAD, a gente pensou em fazer um curso de falar de publicidade digital, mais de marketing jurídico mesmo, como a gente vê muitos advogados, principalmente os mais novos, recém-formados, investindo muito ali em rede social, investindo em Instagram, investindo às vezes até em LinkedIn, mas sem ver resultado chegando, e aí a gente vai montar um curso para tentar falar um pouco sobre isso, para tentar dar um pouquinho também do panorama do que a gente viveu aqui, né? Então, esse curso provavelmente eu que vou fazer, eu vou falar sobre ele, mas vão ter outros cursos também, de outras áreas. Bom, então, recados dados. Marina, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia, Maria. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, ok. Como o Rafael já falou, eu sou advogada, trabalho junto com ele aqui no escritório, e a pedido dele eu vim falar um pouquinho desses dois institutos que são bem relevantes para o direito imobiliário para quem atua nessa área, né? São institutos que vêm sendo bastante tratados por serem mais novos, né? Um pouquinho mais novo do que o outro. E hoje a gente vai tratar de cada um deles e tentar estabelecer esse paralelo aí do que eles têm em comum e de quais são as diferenças deles, né? É o uso campeão extrajudicial e a adjudicação compulsória extrajudicial. E lembrando que isso é só um início, é um convite ao estudo, certo? A gente não pretende aqui esgotar o tema, porque também não é possível, dada a complexidade e o prazo que a gente tem para poder discutir, mas é mesmo um convite para que a gente pense sobre esse instituto e qual é a melhor forma de aplicá-los, né? Tanto para nós, operadores, quanto para os nossos clientes, né? Diante de cada um dos casos concretos. Então, pessoal, a ideia é iniciar assim. Aqui, passei. Bom, eu vou tratar primeiro da uso campeão extrajudicial, que ela já está no nosso ordenamento há um tempinho, né, a mais.
Posteriormente, vou falar da adjudicação compulsória extrajudicial, das semelhanças e as diferenças, e qual dessas é uma melhor escolha a depender do caso concreto. Bom, primeiro, a usucapião, né, eu costumo falar, e também todos costumam falar, que é um dos institutos do direito mais conhecidos, né, popularmente. As pessoas, às vezes, não têm muita noção de direito, mas já sabem o que é o usucapião. Então, a diferença da usucapião para essa usucapião extrajudicial vai ser somente a forma de processamento, né, que, a princípio, ela somente poderia se dar de forma judicial, e agora a gente pode ter esse reconhecimento por via administrativa, perante o cartório de registro de imóveis da situação do imóvel. E aqui eu trouxe um conceito de usucapião para poder deixá-los todos situados, apesar de entender que todos têm uma boa noção do que se trata, né? Que a usucapião é um instituto pelo qual é possível reconhecer o direito à propriedade em benefício do possuidor, que de forma mansa, pacífica e ininterrupta trata desse imóvel como se seu fosse, com ânimos domini, certo? Então, a usucapião, ela vem para reconhecer uma situação que já está consolidada de fato, certo? Aquela pessoa ocupa aquele imóvel, se torna possuidor daquele imóvel, e essa posse vai se estendendo ao longo do tempo, tratando daquele imóvel como se dele mesmo fosse, e por isso a gente fala aqui do animus domini, né? Dessa intenção de ser dono, e pelo decurso de tempo, essa pessoa que não tem nenhum tipo de... que não tem essa posse ou essa propriedade reivindicada, ela se torna dona desse imóvel. A usucapião, então, ela vem somente para regularizar essa situação, para que a situação de fato se enquadre com a situação jurídica do bem, porque você vai ter um proprietário de fato e um proprietário distinto lá na matrícula do imóvel. Então, para regularizar isso, é que a usucapião existe. E aqui a gente fala desse decurso de prazo de tempo, né, na posse do imóvel para que a pessoa adquira esse direito, que é a chamada prescrição aquisitiva, né, que enquanto a prescrição, via de regra, né, pelo decurso do tempo, ela vai te fazer perder o direito de exercer, de cobrar uma obrigação, aqui, pelo decurso de tempo, você vai adquirir o direito à propriedade do imóvel, certo? Como eu já havia dito, a usucapião extrajudicial, ela vai ser processada perante o cartório de registro de imóveis da situação do imóvel. E esse instituto, ele vem com essa ideia de atingir a função social da propriedade, né? Porque, como a gente já sabe, o direito à propriedade, ele é um direito constitucional, uma garantia fundamental, mas ele está condicionado ao exercício, à atribuição da função social da propriedade ao imóvel. Então, isso é uma situação que faz muito sentido, porque... Opa. Rafael, ainda está aparecendo aí o slide? Não, peraí. É porque eu ia... Estava só tentando multar aqui, porque está tendo um ruído, mas eu precisei buscar o host aqui para mim. Deixa eu só... Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, dia. Gabriel. Bom dia, Gabriel. Um abraço. Aproveitar enquanto o slide está entrando aí para desejar bom dia. Bem, gente, deu um probleminha para entrar no aplicativo aqui, essas coisas da internet, né? Probleminhas técnicos, né? Não, é difícil demais. Todo dia, parece que todo dia acontece uma coisa. Vamos lá, Mari, desculpa, pode continuar. Imagina. Vou voltar aqui a apresentação. Bom, eu parei na parte em que a gente estava falando que a usucapião, ela, além de ter essa função de regularizar a situação jurídica do imóvel, ela tem por objetivo principal atingir essa função social da propriedade, que é uma coisa que, apesar de, enfim, que possam haver críticas, faz sentido, porque se uma pessoa ela vai se desincumbir das suas obrigações enquanto proprietário, em contrapartida, você tem uma outra pessoa que está cuidando desse imóvel, arcando com as despesas, zelando pelo bem, é justo, é correto, por assim dizer, faz sentido que essa pessoa adquira direito sobre esse imóvel também.
Então, esse instituto, além de ser um instituto de regularização imobiliária, ele tem esse princípio aí de atingir a função social da propriedade. Né? E a usucapião, usucapião, independentemente da modalidade de processamento, ela é uma modalidade de aquisição originária da propriedade. Isso porque o requerente, esse atual possuidor que vai se tornar o proprietário, ele não necessita, e na maioria das vezes ele não vai ter uma relação anterior com o proprietário registral. Você não precisa que tenha havido ali um contrato, uma promessa de compra e venda ou coisa do tipo, e sim o decurso de tempo, o uso do imóvel prolongado aí ao longo do tempo, atendendo os demais requisitos, a depender da modalidade de uso capião, porque existem várias no nosso ordenamento. Lembrar bastante, Marina, desculpe, mas isso é muito importante para a gente comparar o uso capião com adjudicação compulsória. Essa modalidade originária de aquisição, o uso capião, gravem isso, todo mundo sabe, né? Mas gravem essa característica do uso capião, porque isso pode ser um ponto determinante quando a gente estiver diante do caso concreto, para a gente escolher o uso capião ou a adjudicação compulsória. Muitas vezes a gente acha que, estando preenchidos os requisitos da adjudicação compulsória, é mais fácil por ela, e de fato tecnicamente, são menos documentos e menos trabalho para a gente chegar lá, mas ela vem contaminada, ela não é uma modalidade originária como o uso capião é. Então, isso é uma diferença bem relevante. Pode continuar, Marina, desculpa. Imagina. Certo. Então, como o Rafael já reiterou aí para a gente, a usucapião é uma modalidade originária, né? Não vai haver relação a uma quebra ali da continuidade registral, né? Da matrícula do imóvel, mas essa modalidade de usucapião extrajudicial processada, né, perante o cartório de registro de imóveis, ela é uma modalidade que depende de um consenso entre os envolvidos. Se houver algum tipo de litígio, algum tipo de impugnação, algum tipo de contrariedade ao reconhecimento desse direito, a gente tem que partir para a via jurisdicional. Certo? Então, aqui eu trouxe o marco legal da usucapião extrajudicial, que é justamente o CPC de 2015. Foi ele que introduziu a usucapião extrajudicial lá na Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015 de 1973. Então, a usucapião extrajudicial está aqui do nosso ordenamento em vigor desde o ano de março de 2016, que foi quando o CPC passou a entrar em vigor. E aqui eu trouxe a íntegra do artigo para a gente poder tratar de cada um desses requisitos, um pouco desse procedimento, porque isso vai ser importante na hora da gente diferenciar a usucapião extrajudicial da adjudicação extrajudicial compulsória. Adjudicação compulsória extrajudicial, desculpa. Bom, primeiro elemento aqui da usucapião extrajudicial é que no início do artigo ela já fala que é sem prejuízo da via jurisdicional. Então, essa modalidade extrajudicial, né, você optar por essa via administrativa não é uma obrigação, não é algo compulsório. Você pode optar por um ou por outro, a depender dos requisitos, a depender das suas possibilidades e da intenção do cliente, certo? Então, a via judicial, ela não deixa de existir, ela não deixa de ser uma opção. Você só tem uma escolha a mais aqui no caso. E para trazer esse requerimento de usucapião extrajudicial, a pessoa, o requerente, o possuidor, ele necessariamente precisa da presença de um advogado, certo? E esse requerimento, ele tem que estar acompanhado de certos documentos, que são os documentos que estão exigidos ali no artigo 216A da Lei de Registros Públicos. O primeiro deles é uma ata notarial, que vai ser lavrada pelo tabelião, atestando a posse do imóvel, as qualificações, as características dessa posse, que pode mudar a depender da modalidade de usucapião requerida, porque enquanto lá na via judicial você tem todo um processo, todo um procedimento e uma fase, né, instrutória, comprobatória, para você trazer documentos, perícia, testemunhas, aqui você não vai ter isso.
Então, o que vai comprovar essa posse é a ata notarial lavrada pelo tabelião, que vai dar fé pública a essa situação de fato. O segundo requisito é a apresentação da planta e do memorial descritivo, e aqui ele tem essa característica. Opa, ele tem aqui essa característica de deve conter a assinatura dos confrontantes, dos titulares de direito reais sobre esse imóvel e sobre o imóvel dos confrontantes também. Por quê? Primeiro, porque a área a ser usucapida não necessariamente ela vai estar registrada, regulamentada, ela vai ter um número de matrícula ou uma transcrição de registro. Pode ser uma área até maior ou que simplesmente seja irregular. E essa planta, né, esse documento técnico a ser feito aí por um engenheiro ou um profissional especializado, ele vai trazer essa noção para o registrador de qual é a área que o requerente pretende usucapir. E aqui, né, partindo desse pressuposto de que o procedimento extrajudicial ele precisa ser consensual, você deve trazer a assinatura dos demais interessados nesse procedimento para que fique comprovado que não há nenhum tipo de litígio ou de oposição. Nesse mesmo sentido, de não haver nenhum litígio, é necessário que sejam apresentadas as certidões negativas pelos juízos ali da comarca do local do imóvel em que ele se situa, para você comprovar que não tem nenhum litígio envolvendo a posse ou a propriedade daquele imóvel. E o quarto requisito é você apresentar o justo título ou qualquer outros documentos que comprovem a origem, o tempo de posse, como pagamento de contas, de tributos, enfim. E aí a questão do justo título ela vai ser bem exigida para a modalidade ordinária da usucapião, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Marina, permite só um comentário? Claro. Em relação a essa questão eu falo da planta memorial descritiva, embora a lei fale dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula, aquele provimento CNJ, eu não lembro agora de cabeça se é o 65, ele deixa muito claro que pode ser o ocupante a qualquer título. Então, assim, eu tenho alguns casos de usucapião de área, assim, o cara comprou o lote da frente e ficou tendo posse do lote de trás, do lote do fundo, e não tem nada registrado. O dele está registrado e os outros não. E o cartório, mas não tem matrícula. Não, o provimento CNJ deixa muito claro que pode ser dos ocupantes a qualquer título essa assinatura, pode ser o possuidor, pode ser... E que o imóvel que vai ser usucapido não precisa ter matrícula aberta ou transcrição aberta. Isso pode ser feito no ato do registro. Porque, diferentemente da adjudicação compulsória, né? Que se não tiver a matrícula, vai dar problema. Exatamente. E isso foi uma questão que foi discutida aqui em Minas, principalmente, porque antes da alteração da 14382, que mudou justamente esse inciso 2 aí, essa parte final em vermelho, aqui o provimento já previa que o ocupante podia assinar. Mas esse entendimento aqui, que os titulares de direitos registrados e averbados de matrícula têm que assinar também, é o entendimento praticado em São Paulo. Gerou uma bagunça aqui para a gente em Minas Gerais, sem dúvida. Então, a gente não atua tanto com o usucapião, mas se alguém aí estiver atuando recentemente, depois da alteração da 14382, seria interessante dar o depoimento para ver se o cartório tem exigido ou não, né, a assinatura também de titulares de direitos reais, o que é ridículo, né? Você pensar ali que você tem pode ter um banco que está lá uma hipoteca gravada na matrícula, o banco vai ter que assinar a planta para falar de posse, né? Como que o banco vai saber quem que é o possuidor? Ou como que ele vai testar a posse de alguém, né? Marina, Oi? posso? O Gabriel foi muito feliz na abordagem dele, mas eu queria acrescentar mais um pequeno detalhe, certo? Muitas vezes a metragem não chega a alcançar o mínimo de metragem de um terreno urbano, certo? Isso vem trazendo muito problema de cartório, não é? Inclusive, posteriormente, uma retificação de área, outras coisas desse sentido. Você tem algo a trazer para nós, você, o Rafael? Rafael? Sobre o quê? Sobre a área mínima de lote? Isso. A gente vai ter que chamar, sabe quem, para falar sobre isso?
o Bernardo Cassiano, para falar de REURB. Mas, Ricardo, eu não atuo tanto, aliás, eu não atuo com gente nada com o uso capião. Mas eu acho que o fato de ter a medida metragem mínima prevista na legislação municipal não pode ser impeditivo para o reconhecimento da uso capião, né? Porque a gente vai ter essas situações de lotes ali menores, porque você pode usar capim, inclusive, uma construção que está ali sobre um terreno alheio, por que você não vai usar o capim uma área menor do que o urbanístico, né? Permite de lote? Eu acredito que sim, eu acho que isso aí não é um impeditivo, não. Porque a lei não traz, né? A lei que regula. Nenhuma das espécies de uso capião tem essa previsão de metragem mínima. Aí, ó, o Noemi já falou. Compartilha conosco aí, Noemi. Pode falar. Abre seu microfone. Isso. Eu joguei mais como uma pitadinha, assim, sabe? Doutrinariamente, é tranquilo que pode, sabe? Mas eu queria saber a cabeça de vocês e de cartorários tabeliando. Mas o doutor Marçal vai trazer para nós essa informação aí. Não é, Marçal? Ixi, acho que ele não está aí, não. Marina, pode continuar. Saiu. Vamos seguir. Ele só mandou mensagem. Bom, então vamos voltar lá, Maria. Né? Quanto à ata notarial, eu só queria fazer uma pequena recomendação. Muitas vezes a ata notarial também nos ajuda muito trazendo testemunhas que a gente teria problema de posteriormente confirmar a existência da posse, certo? Você já joga dentro da ata e leva no cartório. É um pequeno detalhe que muitas vezes é esquecido. Sim, né? Vamos trazer aí para dentro dessa ata todos os elementos aí que a gente possa, né, unir para comprovar, né, de forma inequívoca que essa pessoa, que esse requerente está realmente na posse do imóvel. E sobre a questão que a gente estava discutindo da metragem, né, e da planta, da falta de assinatura, são todas questões que demonstram, né, como o usucapião é uma situação mesmo de fato. Mas eu acredito que aqui para frente mesmo, na própria disposição da lei, a gente tem ali talvez uma solução para isso, né? Então vamos seguindo e discutindo a respeito. Ô, gente, aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém já conseguiu fazer uso campeão familiar? É só uma curiosidade, assim, porque eu queria conhecer alguém que conseguiu. O que é uso campeão familiar, Karine? Explica para a gente. A gente vai explicar, Rafael. Como é que é? A gente vai explicar. É a notícia do momento. É essa, assim como entre condôminos. Mas não, eu nunca vi ninguém fazer, né? Mas está lá na lei, né? Existe a possibilidade, mas eu também nunca vi. Ah, beleza. Deixa eu seguir aqui. Bom, aqui, justamente o parágrafo 2º que eu mencionei, que talvez possa ser uma solução para a gente não conhecer exatamente quem são os titulares, enfim, não conseguir encontrá-los, é que se a planta, o memorial descritivo, não vier com essas assinaturas, o oficial ele vai notificar esses titulares, vai notificar esses confrontantes, esses interessados, e se eles não se manifestarem no prazo de 15 dias, vai ser considerado como a anuência ali ao pedido, entendeu? O silêncio deles vai ser interpretado como concordância, certo? Então, às vezes, apesar de ter essa previsão, a gente tem esse parágrafo 2º dando um respiro para a gente poder seguir com o procedimento da uso campeão extrajudicial. No parágrafo 3º, vem a obrigação de que, durante esse procedimento, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, né, o local da situação do imóvel, precisa ser intimado, justamente por conta daquela disposição constitucional e do Código Civil de que os bens públicos eles não estão submetidos a uso campeão.
certo? E o último é a publicação de edital para eventuais terceiros interessados. Se não houver nenhum tipo de oposição, o registrador pode seguir com a transferência, né? A alteração, transferência não, a alteração da propriedade em benefício do requerente. E aqui o último ponto que eu queria trazer da uso capião extrajudicial é que a rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento da ação de uso capião. Então, você não vai ter aqui uma coisa julgada definitiva, né? Ainda que na via extrajudicial tenha faltado algum documento, algum requisito, o registrador não esteja ali 100% seguro de deferir aquele pedido, você pode optar pela via judicial, né? Nunca, a princípio, nunca vai te faltar. Bom, em relação à impugnação, né, como a gente tinha dito, a uso capião, ela é extrajudicial, ela é um procedimento que depende de um consenso, de uma concordância ali entre os envolvidos. Caso haja impugnação desses confrontantes ou dos titulares de direitos reais sobre esse imóvel, apresentada essa impugnação, se não for uma situação ali que o oficial consiga, né, dirimir de forma, mediante mediação, né, esse procedimento ele vai ter que ser encaminhado para a via jurisdicional. Aí realmente é só com o juiz mesmo que vai dizer quem tem ou não o direito. Certo? E em caso um desses notificandos, né, desses interessados, ele não seja encontrado para receber essa intimação, você pode efetivar a intimação por edital. Então, a lei ela vem trazendo ali alguns mecanismos para que esse procedimento ele seja eficaz, ele seja efetivo, né? Ainda que você tenha esses entraves aí durante o procedimento. É um procedimento que vai ser mais longo, que vai ser um pouco mais demorado, mas ainda assim é mais célere do que uma ação judicial. Aqui eu trouxe as modalidades de uso capião, e aí foi que eu falei com o Rafael que a gente ia falar da uso capião familiar também, porque são várias e a depender delas você tem requisitos diferentes e você vai precisar comprovar esses requisitos nesse procedimento extrajudicial também, certo? A primeira modalidade de uso capião, que é a mais fácil, digamos assim, mas que te exige um tempo de posse maior, é a uso capião extraordinária, que depende, né, de uma posse ali de mais de 15 anos, mansa, pacífica e ininterrupta, mas você não precisa ter um justo título, você não precisa ter uma finalidade específica para esse imóvel, você pode ser proprietário de outros imóveis e não tem uma área máxima para você usucapir. Dentro da modalidade extraordinária, você tem ali a possibilidade de uma redução desse prazo para 10 anos, desde que a finalidade desse imóvel seja você residir ou torná-lo uma unidade produtiva, né? E ainda corroborando com essa ideia de atribuir a função social aos imóveis, né? É uma modalidade que está prevista no Código Civil, assim como a ordinária, né? Que já na ordinária você vai ter exigência do justo título, é uma posse mansa, pacífica, de boa fé e com justo título. Você não precisa ter uma finalidade específica, não precisa ser um proprietário de... Você pode ter outros imóveis e também não tem uma área máxima para ser usucapida. O prazo é de 10 anos na posse. Do mesmo modo, você tem uma modalidade ordinária especial, porque ela reduz esse prazo para 5 anos, mas é na hipótese desse título, desse justo título ter sido cancelado. E desde que você resida nesse imóvel juntamente com a sua família ou que você tenha feito algum investimento de interesse econômico e social nesse bem. Depois a gente vem para as modalidades especiais de uso capião, que são previstas lá na Constituição e também no Código Civil. A especial urbana, que você precisa ter uma posse mansa, pacífica de 5 anos, com o objetivo de residir no imóvel, você e a sua família. Você não pode ser proprietário de outros imóveis,
por isso a função social, né? É realmente não para que a pessoa adquira várias propriedades, mas que aquela propriedade específica seja destinada para a sua moradia e da sua família. E a área máxima desse imóvel urbano é de 250 metros quadrados, não pode ser maior do que isso. A especial rural também são 5 anos, na posse mansa, pacífica e ininterrupta, e em que o requerente deve residir nesse local e tornar essa terra produtiva, não pode ter outros imóveis, e a área máxima a ser usucapida é de 50 hectares, né, numa área rural. A coletiva, que é a modalidade de uso capião que a gente tem lá no Estatuto da Cidade, né, que são para esses núcleos urbanos informais, e que você aí não vai ter a metragem, né, mínima exigida, porque se você tiver a metragem de 250 metros, você pode optar por uma das modalidades de uso capião ou uso capião especial mesmo, constitucional. A posse tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta, com a finalidade específica de residir nesse imóvel. A pessoa também não pode ter outro imóvel. E a área máxima a ser usucapida, que ela vai ser usucapida coletivamente, com esses vários moradores desse local que está informal, digamos assim, não pode ser superior a 250 metros quadrados por possuidor. E a última modalidade é a modalidade familiar, que está lá no Código Civil, e ela existe no caso de abandono do lar por um dos cônjuges. Então, esses cônjuges eles vão adquirir conjuntamente esse imóvel, adquirir na constância da união. Um deles fica no bem, o outro sai. O que fica? Arca com todas as despesas, com todos os tributos, cuida desse imóvel, o outro desaparece. E depois de 2 anos, esse que ficou no imóvel tem direito a usucapi a parte do que deixou, certo? E a finalidade específica dessa usucapião, né, desse imóvel, ele tem que ser destinado à residência dessa pessoa e da sua família, e ela também não pode ser numa área superior a 250 metros quadrados. Bom, eu encerrei aqui o tópico específico sobre a usucapião extrajudicial. Se alguém tiver alguma colocação a fazer. Bom, então eu vou iniciar a parte da adjudicação compulsória extrajudicial e, do mesmo modo, vou trazer o conceito, falar do marco legal, dos requisitos e, assim como a usucapião extrajudicial, para você processar a adjudicação compulsória na modalidade extrajudicial, tem que haver consenso, não pode haver conflito sobre esse imóvel ou sobre o contrato que vai justificar esse pedido de adjudicação. E por que eu estou falando aqui de contrato? Porque a adjudicação, ela vai existir na hipótese de você ter uma promessa de compra e venda de imóvel ou uma cessão dessa promessa e não ter feito a escritura de compra e venda do imóvel. Então, você tem ali um direito adquirido, você paga o preço por esse bem, mas você não tem um título que seja hábil a registro para que você possa transferir essa propriedade. Então, a adjudicação compulsória é um instrumento para auxiliar também a regularização imobiliária nessa situação de já ter um vínculo pré-estabelecido, que é uma coisa comum. Só pactuarem ali a promessa e não lavrarem a escritura pública de compra e venda do bem. E a adjudicação, ela é um instituto compulsória extrajudicial, ela é um instituto bem recente, ela veio com a Lei 14.382, que trouxe várias alterações para a Lei de Registros Públicos e incluiu o artigo 216b na lei de Registros Públicos também. Aqui eu trouxe um conceito da adjudicação compulsória, que é um instituto pelo qual é realizada a transferência da propriedade de um imóvel a quem detém o direito de adquiri-la, mas não possui o título hábil a efetivar esse registro.
Então, você tem o direito, você comprou aquele imóvel, você pagou o preço por ele, mas por algum motivo você não tem essa escritura pública. Às vezes o vendedor morreu, sumiu, ou às vezes só se negou mesmo ao fazer a outorga dessa escritura pública, e aí você tem esse instituto a que recorrer. Né? Então, é uma modalidade de entrega forçada da propriedade. A compulsoriedade vem aí, né, com essa palavra. A obrigação de que seja transferida essa propriedade. E esse instituto nasce desse inadimplemento contratual, né, que seja pela morte, porque a pessoa não foi encontrada ou porque ela simplesmente se negou a assinar a escritura pública de compra e venda. Diferentemente da usucapião, a adjudicação compulsória é uma modalidade derivada de aquisição da propriedade, porque há essa relação prévia entre o adjudicante e o antigo proprietário, ou nessa cadeia, né, porque pode haver a cessão dessa promessa de compra e venda, há uma relação, você consegue ligar um ponto ao outro, diferentemente da usucapião, que independe dessa relação prévia. Bom, como eu tinha dito, foi a Lei 14.382 que introduziu esse instituto no nosso ordenamento, né? E ela está descrita no artigo 216b da Lei de Registros Públicos, né? E ela começa do mesmo jeito que a usucapião extrajudicial, sem prejuízo da via jurisdicional. Ou seja, é uma opção, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade de você optar pela via extrajudicial. Você ainda pode ir procurar o judiciário do mesmo jeito, você não está impedido, né? A adjudicação compulsória de imóvel e que você tenha como objeto a promessa de compra e venda de imóvel ou a respectiva cessão. Então, esse é um documento, um requisito necessário para você processar esse pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. Só uma ressalva aí, Marina. Isso foi até discutido lá no painel do Congresso. Não é só promessa de venda ou cessão, embora a lei seja, né, literal nesse sentido, mas já está consolidando-se aí o entendimento, e foi o que foi manifestado lá pela Ana Cristina, de que a promessa de permuta também poderia ser objeto de adjudicação compulsória judicial. E faz sentido, né? Se a gente está num movimento recente de desjudicialização, se os cartórios estão assumindo cada vez mais funções, faz sentido que a gente não faça essa restrição aí, porque muitas vezes a gente vai ter essa situação justamente em contrato de permuta, quando a gente tem ali um empreendimento a ser feito, a pessoa vendeu o imóvel e morreu. E aí? Que a permuta ela vai ser quitada lá na frente, ela vai ser quitada com a entrega da unidade física, mas já existe, né? Já existe o contrato assinado, não existe ali uma obrigação vencida naquele momento, e há a inadimplência porque o imóvel não pode ser transferido. Pode continuar, por favor. É só um comentário. São as coisas que a gente vai vendo na prática, né? E é realmente só estudando e discutindo que a gente vai conseguir aperfeiçoar isso. Marina, só um ponto aí que hoje em dia está muito interessante, a adjudicação compulsória. Nós temos, não só em Belo Horizonte, como no Brasil inteiro, muitas construtoras que entraram em regime de quebra e, posteriormente, falência. Né? Então, é um mercado ótimo para resolver a situação do adquirente de imóveis que não tem, hoje tem uma massa falida do outro lado, alguma coisa nesse sentido. Cabe estudar bem essa questão. Era só isso. Obrigado. Não, com toda certeza, Ricardo. É uma ótima opção e por ser um instituto bem consideravelmente novo, né, cabe a gente ali a se adaptar cada vez mais para atender melhor os nossos clientes e otimizar também o nosso tempo, o nosso trabalho, certo? Mas dando continuidade aqui à apresentação, o parágrafo 1º do artigo 216b, ele vem falar dos legitimados a requerer a adjudicação compulsória extrajudicial. Né? E o interessante é que não necessariamente precisa ser o promitente comprador, mas pode ser qualquer um dos seus cessionários
os seus sucessores em caso de morte, ou então o próprio promitente vendedor, quando essa recusa possa vir por parte do promitente comprador. O outro documento, como eu havia dito, é um instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão, de sucessão ou então de permuta, como o Rafael complementou aqui para a gente. A prova do inadimplemento, que vai ser caracterizada pela não celebração do título de transmissão dessa escritura pública de transferência, e ela vai ser caracterizada pela entrega da notificação extrajudicial, que pode ser feita pelo oficial de registros ou pelo oficial de títulos e documentos, e que, transcorrido esse prazo de 15 dias, se esse promitente vendedor, né, partindo do pressuposto de que o requerente seria o promitente comprador, se ele não se manifestar, se ele não cumprir com a obrigação contratual que lhe cabe, o oficial vai registrar isso e ali vai estar comprovado o inadimplemento. Terceiro é a ata notarial, que lá na uso capião ela serve para comprovar, para atestar da fé pública a situação da posse. Aqui ela vai ter o objetivo principal de comprovar esse inadimplemento, essa negativa na outorga da escritura pública, certo? Além de trazer características, né, a identificação do imóvel e a qualificação desse promitente comprador, que vai se tornar o adjudicante do bem. E do mesmo modo, como eu havia dito, que a uso capião extrajudicial ela precisa de um consenso dos interessados, a adjudicação compulsória para se processar na modalidade extrajudicial também precisa. Por isso, a gente tem que trazer também essas certidões negativas, né, distribuídas ali pelo juízo da situação do imóvel, para que você comprove que não há litígio nem sobre aquela posse, nem sobre o contrato, porque aqui a gente também tem esse instrumento que é o contrato, e que, diferentemente da uso capião, demonstra que a adjudicação você vem regularizar uma situação de direito, que ela depende desse negócio jurídico prévio, enquanto na uso capião a gente só está falando de uma situação de fato. Você tem que trazer também o comprovante do ITBI, porque, diferentemente da uso capião, você vai ter uma transferência de imóvel, então você tem o fato gerador do ITBI, você precisa pagá-lo para proceder com o pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. Marina, deixa eu só fazer 2 comentários sobre alguns pontos que você falou, e tem uma pergunta aqui também do Afrânio, mas primeiro, isso foi também uma discussão lá entre a Ana Cristina e a Letícia no Congresso, porque fala-se que o procedimento inicia no cartório de registro de imóveis, porque quem tem a legitimidade por lei de notificar o inadimplente na notificação compulsória e extrajudicial é o cartório de registro de imóveis. Então, não adianta nada nós, advogados, mandarmos notificação via títulos de documentos ou com AR, o que seja, porque não vai servir. E aí, volta um pouco para o slide lá do primeiro inciso, Marina. Volta 2 slides aí, por favor. Pronto, aí. É a diferença entre a prova do inadimplemento, que é o que está no inciso 2 aqui, e a caracterização do inadimplemento, que está lá no inciso 4, se eu não me engano, quando fala da ata notarial. Então, aqui a prova ela vai ser feita pelo cartório de registro de imóveis, né? A gente vai iniciar o procedimento dizendo, olha, eu tenho aqui um contrato quitado, eu tenho aqui uma obrigação concluída, eu tenho direito a essa adjudicação. Mas quem vai intimar, notificar para constituir mora aquele inadimplente é o cartório. A prova vai ser constituída aqui. E aí, eles criaram esse entendimento, e existe uma nota técnica do CORE, que eu recomendo que todo mundo leia, ela já está um pouco desatualizada, porque ela foi feita antes da derrubada dos vetos do Bolsonaro, na 14382, que ainda estava um pouco confuso ali com aqueles vetos, o procedimento estava um pouco mais truncado. Depois que derrubou, ficou um pouco mais simples, por assim dizer. Mas estabeleceu-se esse consenso aqui de que o procedimento inicia no cartório de RI, vai ser feita essa notificação, pode até ser delegada para o título dos documentos, mas quem tem poderes para fazer essa delegação é o cartório de registro de imóveis. Então, a prova vai ser constituída aqui, neste momento. A ata notarial, ela viria depois, para poder
você junta essa notificação do cartório de RI com prazo decorrido sem recusa expressa, e aí a caracterização do inadimplemento é que seria feita na ata notarial. E o segundo ponto é o TBI, que embora a lei leve ao entendimento de que para iniciar o procedimento você já teria que recolher o TBI, isso seria absolutamente um contrassenso, uma dificuldade para o próprio procedimento, porque se você tivesse que recolher o TBI no início, sem saber que o procedimento vai ser bem sucedido, porque não tem como, no início, a gente não tem como ter certeza que a gente vai conseguir seguir pela via extrajudicial. Então, a gente não teria, e a Ana Cristina também deixou isso muito claro, que a orientação dela, como presidente do CORE, era não se exigir o comprovante do TBI como condição para início do procedimento. Então, vejam, não é um ato único de registro, é um processo administrativo que corre dentro do cartório de registro de imóveis. Né? Ele pode ir ali passear, por assim dizer, no tabelionato de notas para fazer a ata notarial, mas ele vai realmente ser centralizado ali no RI, e esse TBI ele vai ser exigido como? Quando, de fato, tivesse ali certeza que o procedimento pode ser feito no cartório via extrajudicial, e aí sim, como condição para o registro da edificação, é que o cartório vai exigir o TBI. E a pergunta do Afrânio, a respeito, ele colocou que a falta de reconhecimento de firma em contratos antigos, e notários têm medo de reconhecer, pode ser substituída pela notificação para prova do pagamento? Eu entendo que sim, até porque o reconhecimento de firma não é um requisito. Então, é claro que a firma reconhecida é uma prova um pouco mais robusta, mas se você pode constituir essa prova que no próprio cartório de RI, ele vai notificar para constituir mora, e você vai ter o prazo para o inadimplente se manifestar, eu entendo que sim. A prova da obrigação, né? A prova do negócio jurídico em si. Agora, como prova de pagamento, isso é um pouco mais complicado, porque já tem gente defendendo, principalmente lá em São Paulo, que a prescrição seria suficiente, né? O decurso do prazo prescricional seria suficiente para que o tabelião pudesse, na ata notarial, certificar a quitação. E aí, o cartório de RI lava as mãos. Ele fala, olha, se vier uma ata notarial dizendo que está quitado o preço, eu registro. Mas aí, até nessa linha dos notários terem medo de reconhecer algumas questões, o notário vai ter que ser muito ousado para poder pegar ali uma situação em que tem prescrição, sem ter a prova do pagamento, sem ter o recibo, o comprovante de pagamento, ele atestar que aquele pagamento foi feito, que é uma condição, né? É uma condição inegociável, inafastável para conseguir, finalmente, a adjudicação compulsória extrajudicial. Marina e Rafael, o Marçal levantou uma bandeirinha aí, muito interessante, que nós, nessa parte de permuta, a gente encontra toda hora, que é a falta de reconhecimento de firma nas promessas de compra e venda. Sabe? Isso está muito ainda tumultuado. Nós temos cartórios que entendem a dificuldade que se tem de conseguir, principalmente do falido. Né? Nesse quesito, Rafael, Marçal, alguém pode trazer alguma nova informação? Vamos deixar o Marçal falar aí, porque falou que ele que colocou esse ponto, Ricardo? Ele levantou uma bandeirinha no meio da conversa da exposição da Marina. Vocês estão com conversa paralela aí? Tem que colocar para todo mundo. Não, ele colocou no chat. Ele deve estar sem áudio. Ele colocou no chat. Não apareceu para mim aqui, não. Apareceu, da Noemi. Você falando da Noemi, né, Ricardo? Noemi, mas está escrito Noemi Marçal, então imagino que seja alguém próximo. Eu acho que é coincidência. Fran, pode falar, por favor, fique à vontade. Boa tarde, boa tarde, bom dia. Estava esperando o cliente, acabei chegando na metade da uso campeão, mas o que me interessava mais era a edificação mesmo.
Por que que eu bati nesse ponto do reconhecimento de firma? Eu tenho aqui vários contratos de alguns loteamentos, que na minha comarca o loteamento demora 30, 40 anos para ser é, regularizado. É o que é o normal, praticamente. E aí eu tenho esses contratos com a assinatura e foi quitado. Você vai num representante atual ou nos herdeiros, fala, realmente a assinatura de quem era o dono da loteadora e tudo. Só que quando eu já consultei alguns colegas registradores, e eu falo colegas que eu já fui de cartório, e eles falam assim, Fran, sem o reconhecimento de firma não, porque o próprio provimento fala que todo instrumento particular é obrigado a ter o reconhecimento de firma, lá no provimento da corregedoria, né? E infelizmente o provimento da corregedoria está acima até da Constituição, né? Então, Não deveria, né? A lei não É. exige, mas o provimento exige, né? isso, então, aí a gente fica meio que perdido realmente. Mas o que que é específico, né? Você vai na sua faculdade, como a lei é específica, então ela deveria ser, como é que fala? Até esqueci a palavra aqui, né? O que vale seria a lei específica 14382. E como é um comprovante de pagamento, é, seria essa, aí notificaria o próprio registro de imóveis ou de documentos, dependendo do cartorário, e ele ia lá e falava, você pagou realmente? Você recebeu realmente? Se ele ficou silente ou se ele não impugna, ou se ele dá o ok, né? Para mim não teria problema. Mas eu vi que os registradores falaram que não, reconhecimento de firma, sem reconhecimento eu já nego de primeira. Porque é o que eles, por causa do provimento, não até por causa da lei, né? Aí seria o caso até de suscitação de dúvida numa situação dessa, porque a lei não exige, né? E aí, até complementando aí com a contribuição do Ricardo, o fato de você ter ali um recibo de quitação sem firma reconhecida, o ato jurídico está praticado, gente. A manifestação de vontade foi feita. A firma, o reconhecimento de firma, ele não interfere na manifestação de vontade. O que interessa é a vontade manifestada ali. E a partir do momento que você intima, o cartório de RI intima aquele inadimplente para dizer se ele recebeu ou não, se ele tem alguma oposição e ele não se opõe, por que a ausência de uma firma reconhecida vai impedir a continuidade do procedimento? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu acho que isso aí, a gente pode até julgar essa dúvida depois para a Ana Cristina ver o que ela acha, mas eu acho que não impede e não vai ser algo que vai travar, não. Eu já consegui, aqui no Espírito Santo, fazer sem o reconhecimento de firma, sabe? O difícil mesmo foi achar a construtora, mas eu consegui esse reconhecimento. Eu tenho que dizer duas questões que me... seguinte, primeiro é o seguinte, no caso dos sucessores, o registro teria que ir para o nome do adquirente originário, né? E depois eles fazerem a transferência. Nós estamos Não, com um já caso vai desse pro aqui, nesse exato momento, né, Marina? Como é que é? Repete a pergunta, por favor. Não, basicamente o seguinte: no caso quando os sucessores fazem o pedido, se já iria diretamente para o nome dos sucessores ou se iria para o nome do adquirente originário. Porque se ele tivesse registrado o título, teria sido registrado em nome do adquirente e depois os sucessores teriam que fazer o inventário e pagar o ITCD e transferir, fazer o registro em nome deles. Já está indo direto para o nome dos sucessores? Não, Não, não vai. pode. Vai para o nome do adquirente originário. Isso. Se você tiver uma sessão, se você tiver, no caso de falecimento, não tem como suplantar isso aí. Em caso de falecimento, vai ter que ser feita a adjudicação em nome do falecido, porque Sim. é ele que participou do ato lá atrás. Ele que comprou, ele que adquiriu o imóvel. E você tem os efeitos tributários todos em cima disso. Né? Tem os efeitos, o ITCD, você tem o próprio inventário, os efeitos E até sucessórios. de cadeia dominial. Sim. Agora, se você, entre vivos, faz uma cessão daquele direito ali, então você comprou, quitou um lote e fez uma cessão, mesmo que não seja lote, um apartamento, enfim, e fez sucessivas cessões que sejam mesmo particulares, é o último cessionário, né, aquele atual titular, é que vai ser legitimado a pedir a adjudicação compulsória. Na verdade, todos da cadeia, mas né, vai registrar em nome daquele último, porque ele é o atual titular do direito. Agora, sucessão causa mortes? Não, né? Porque aí o morto não tem como fazer uma cessão de direitos dos herdeiros. A questão que eu vivi recentemente é o seguinte: eu tenho advogo com algumas construtoras quase naquela situação que o Ricardo falou.
não faliu, mas parou a atividade, ficaram pendências irregulares. Ao longo do problema, o pessoal também parou de pagar, né? O imóvel foi entregue, mas com aqueles problemas todos que a empresa foi tendo, execução de garantia hipotecária, pessoas adquirentes foram parando de fazer os pagamentos. Recebi recentemente uma notificação dessa do cartório de registro de imóveis para adjudicação compulsória. Dissemos que que os valores não estavam pagos, e por isso não seria feita a transferência. Eles estavam alegando a prescrição. Entendo que o cartório, que vocês acham? Entendo que o cartório não poderia fazer essa declaração, porque a interrupção da prescrição ela pode ser provada de várias formas, inclusive numa dilação probatória e numa ação judicial. Então, o que eu conversei no cartório foi mais ou menos isso, não teve resposta. Não, você não pode declarar essa prescrição, porque eu posso provar, eu não tenho documento dessa interrupção da prescrição, mas ela pode ser provada numa dilação probatória de uma ação judicial. E aguardemos como o cartório vai decidir. Particularmente, acredito que o cartório não poderia declarar a prescrição e fazer o registro desse título. Eu concordo. Isso foi falado aqui, falei um pouquinho mais cedo. Prescrição não é necessariamente... Você tem muitas variáveis nela para reconhecer como uma quitação de obrigação, porque pode ter prescrição. Você não pode dar esse poder para um tabelião, não. Aí isso ainda precisa ser, entendo eu, discutido perante um juiz. Uhum. Perfeito. Marina, vamos continuar para a gente não estourar muito tempo? Já estamos com 1 hora de reunião. Vamos, pessoal. Vários questionamentos aí, né? Eu acho que dá até para fazer uma próxima reunião aí, para deixar os colegas apresentarem também todas as soluções aí, algumas soluções para tantas dúvidas, né? Mas seguindo aqui, bom, falei dos documentos, falei que a adjudicação compulsória extrajudicial, assim como a usucapião extrajudicial, precisa da presença de um advogado, então nós teremos que estar lá necessariamente para que esse procedimento seja processado perante o cartório de registro de imóveis. E esse parágrafo 2º, que foi um dos vetos que foi derrubado na 14.382, é que a promessa, a cessão, ela independe de registro prévio para valer como título para o requerimento de adjudicação. Essa promessa de compra e venda ela não precisa estar registrada, só o mero documento particular basta. E essa questão do reconhecimento de firma, né, até entra um pouco aí em xeque. Se eu não preciso registrar, por que eu vou precisar reconhecer a firma para dar validade ali para aquele instrumento? Vamos seguindo. Opa. E aqui encerrei a adjudicação e a gente pode traçar algumas semelhanças, né, entre a usucapião extrajudicial e a adjudicação compulsória extrajudicial. Ambos são procedimentos extrajudiciais que estão aí nesse mesmo caminho de desjudicialização das demandas e eles são processados perante o cartório de registro de imóveis da situação do bem. São vias facultativas, você ainda assim pode optar pela via judicial, mas necessariamente você vai precisar de um advogado para acompanhar esse requerente. Você vai ter a ata notarial ali na usucapião para comprovar a posse e na adjudicação compulsória extrajudicial para caracterizar o inadimplemento, já que a prova vem com a negativa da notificação. É necessário que não haja litígio judicial envolvendo o imóvel, ou no caso da adjudicação, o imóvel e o contrato. O resultado delas, né, o deferimento desses procedimentos vai gerar um resultado igual, que é a perda da propriedade pelo titular registral, né? Mais um de forma originária e outro de forma derivada. E ambos os institutos são institutos de regularização imobiliária para regularizar a aquisição da propriedade. Aqui eu fiz um quadrinho com as diferenças, eu não sei se vai estar muito claro aí para vocês verem, mas eu vou fazendo a leitura desses pontos que a gente selecionou. Né? Na adjudicação, a gente tem uma situação de direito, uma situação jurídica. Há um negócio jurídico anterior que traz a relação desse adjudicante com o proprietário anterior ou cessionário, enfim.
Na uso capião, você tem uma situação de fato. Ali, faticamente, no mundo real, aquela propriedade já está consolidada, mas ela não condiz com o registro do imóvel. A adjudicação é uma modalidade derivada de aquisição da propriedade, enquanto a uso capião é uma modalidade originária. Aqui, você na adjudicação, você precisa de uma relação anterior nessa cadeia e até chegar no ex-proprietário, e na uso capião não é necessário, exceto na modalidade do ordinária, que você precisa do justo título. Na adjudicação, você tem que ter esse título, uma promessa de compra e venda, um contrato de permuta ou uma cessão de direitos. Na uso capião, você não precisa desse justo título, com exceção da modalidade ordinária. Na adjudicação, você tem que comprovar o pagamento do preço da coisa, para ter esse direito de adquirir essa propriedade. Na uso capião, você não precisa fazer isso. Na adjudicação, você não precisa apresentar a planta e o memorial descritivo. E na uso capião você precisa, pela questão da regularidade do imóvel, que não necessariamente ele vai ter uma matrícula ou um registro. Aqui na adjudicação, a dispensa da anuência dos confrontantes. Na uso capião, você precisa dessa anuência, porque pode, de alguma forma, interferir no direito dessas pessoas que estão ali vivendo ao lado do requerente. A ata notarial na adjudicação, ela vem não para comprovar, mas para caracterizar o inadimplemento da obrigação. Na uso capião, para comprovar a posse, aquela situação de fato. Né? Aqui faltou a palavrinha, na adjudicação, a dispensa da anuência do titular de direitos reais. E aqui na uso capião você precisa dessa anuência. Na adjudicação imóvel, ele precisa estar regular, ele tem que ter uma matrícula ou ter a transcrição. Na uso capião, não necessariamente. Na adjudicação, você ainda precisa da oitiva dos entes federados, União, Estado, Município, Distrito Federal. E na adjudicação não é necessária, porque, bom, a União, ela não pode, um bem público não pode ser usucapido, mas ele pode ser vendido. Então, a adjudicação, ela se tornaria possível nesse sentido. Na adjudicação, você não precisa publicar edital para terceiros interessados, e na uso capião, você precisa. E aí, a gente chega ao ponto final aqui da apresentação. Você tem essas duas. Qual é que você vai escolher? Então, é claro que vai depender muito do contexto, né, do caso concreto, mas existem algumas perguntinhas que a gente pode fazer para já dar um norte ali para quem tiver de lidar com esse procedimento. Há uma relação prévia entre o requerente e o proprietário anterior? A comprovação desse pagamento, né, se há esse negócio, há a comprovação desse pagamento. Se você tem esses dois elementos, é melhor optar pela adjudicação compulsória extrajudicial, porque é um procedimento que tende a ser mais célere e ele tem menos exigências, não tem publicação de edital, você não tem que intimar União, Estado, município. A área, ela é regular? Se a área for regular, você também, somando aos outros requisitos, você pode ir pela via da adjudicação. Se não for, você vai ter que optar pela uso capião. E a questão dos ônus reais sobre o imóvel é que, como a uso capião ela é uma modalidade originária de aquisição, ela quebra a continuidade registral. Então, aqueles ônus existentes, eles vão deixar de existir. Eles vão perder aquele direito também, os titulares dos direitos reais. Na adjudicação, não. Se existir algum ônus real, ele vai permanecer no imóvel. Então, existem outros questionamentos, assim como vocês levantaram, né, ao longo da apresentação, e que a gente vai conseguir responder somente na prática e com estudo, né? Então, bom, eu vou finalizar aqui, vou abrir caso alguém tenha mais alguma colocação. Agradeço aí a paciência, o tempo de cada um de vocês e é isso, muito obrigada. Obrigado, Marina. Parabéns, foi excelente sua apresentação.
E só um último complemento sobre essa decisão de ir para um ou para o outro, mesmo que a gente não tenha um ônus real necessariamente, isso traz para nós, advogados, mais uma reservinha de mercado para a gente poder vender uma due diligence, né, gente? Porque, ainda que não tenha ali um ônus na matrícula, você pode ter alguma situação jurídica, alguma obrigação que vai gerar um efeito futuro ali. E se você tem uma aquisição derivada, que é via adjudicação, você pode ter problema com aquilo. Então, vamos pensar naquela dívidazinha que é a mais especial de todas, que é a dívida fiscal, né? Porque pela regulação hoje, pela redação do CTN, você não precisa ter uma execução fiscal para ser considerada, uma venda ser considerada fraude à execução fiscal. É um absurdo isso, mas é o que está posto. Você não precisa ter uma execução fiscal, você precisa ter apenas uma dívida ativa. Então, muito cuidado na hora que estiver fazendo due diligence, quando aparecer ali uma certidão positiva com efeito negativo, uma certidão federal fiscal, já fica assim, com orelha, braço, tudo em pé, cabelo, porque ali pode ter um problema grave. Ali, a gente tem que necessariamente pedir que aquele vendedor, aquele proprietário, que ele prove para a gente o que é que está gerando aquela certidão positiva, ainda que ela tenha efeito negativo. Porque ela ter efeito negativo não significa que não há uma dívida ativa. Pode ter ali um parcelamento em curso, um parcelamento em dia, e se aquele sujeito que vendeu para de pagar, mesmo que no momento que naquele momento que você comprou o imóvel ele estivesse em dia, se ele parou de pagar, a Receita Federal pode alegar fraude à execução fiscal depois e pedir para anular aquela operação. Isso pode se dar, né? Alguém citou um caso, acho que foi numa reunião do BRAD, alguém citou um caso de uma dívida fiscal de um segundo proprietário anterior, não era nem o que vendeu, era a pessoa antes dele ter lá uma dívida ativa não identificada ou às vezes não fez nem a due diligence, né? Mas assim, uma dívida ativa não identificada que veio anular uma segunda operação já feita ali de compra e venda. Então, isso tem que ser, na hora que a gente tiver que escolher entre a adjudicação ou o escorpião, é muito importante fazer essa análise de risco para a gente ver o passado do imóvel para conseguir entender se faz sentido ir para um caminho ou outro também. Às vezes a certidão sai positiva com efeito negativo e não está nem em dia. Tem duas atrasadas, vai só atrasar a terceira para ser excluído do parcelamento. Exato. O requisito que me parece mais interessante na adjudicação compulsória é a necessidade do imóvel estar regular. E por que eu digo isso? Tem muito... Aqui em Belo Horizonte, não estou falando de situação do interior, tem muito pedido de adjudicação compulsória judicial em imóvel irregular, em imóvel sem matrícula aberta, sem transcrição, só com a matrícula mãe, ou às vezes sem a matrícula mãe, e tem decisão judicial deferindo a adjudicação compulsória. Como é que vai fazer na hora que chegar no cartório? Não sei, porque não vai ter onde registrar o título. Mas tem muita decisão aqui, assim, muita decisão nesse sentido. Difícil o que vão fazer quando chegar no cartório. Onde é que você vai registrar a sentença se não tem matrícula aberta? Né? Mas acontece muito. Eu tenho acordo homologado em ação que o juiz homologou, não quis nem saber se estava registrado ou se estava registrado ou não. Perfeito. Obrigado pela colocação. Alguém quer colocar mais algum ponto, gente? Acho que não. Bom, muito boa reunião hoje, pessoal. Assim, bastante participação de vocês. Mostra que já estamos um degrau acima, né, na comissão, porque a primeira reunião já tinha menos gente. E agora a gente já teve um quórum mais interessante, muita participação de vocês. É para isso mesmo que a gente está aqui, né? É para isso mesmo que a gente está fazendo esse trabalho, né, dentro da AMAD, para que seja um ambiente de compartilhamento de experiência, seja um ambiente de... Agora nós vamos na 121. Noemi, quer falar? Você está com o microfone aberto. Bom, seja, então, um ambiente de compartilhamento de experiências, principalmente, porque a gente está aqui fazendo, né, entre advogados e entre parceiros, não concorrentes, nós somos parceiros, né? A gente pode se ajudar sem ter que derrubar o nosso
concorrente, entre aspas. Então, a gente espera que continue só melhorando essas reuniões. E eu queria pedir para vocês já que alguém se voluntarie para poder fazer uma próxima apresentação, porque até então eu mantive dentro de casa, por assim dizer, porque a gente ainda estava com muita pouca participação, mas eu tenho certeza que qualquer um de vocês é plenamente capaz de fazer qualquer apresentação sobre os temas que a gente vai tratar aqui. E o próximo... Deixa eu só concluir ali. Foto também. Vamos tirar uma foto também. Tá com a sala cheia, vamos tirar uma foto. Vamos lá, vamos fazer um print aqui, então. Aí. Todo mundo rindo, vamos lá, olhando para a câmera, abrindo câmera. Pronto. Então, o próximo tema, gente, que eu pensei seria justamente a gente introduzir a questão do vício construtivo, que é uma coisa que está sempre muito em voga, né? E, mais recentemente, as grandes aqui de BH, Direcional, MRV, eles têm sofrido. A Noemi talvez possa falar para a gente também, porque eu sei que a Quartzo que ela trabalha também tem esse problema de forma muito pronunciada, que são essas ações predatórias de vícios construtivos, né? Muitas ações que, às vezes, o mesmo advogado pega ali 20 compradores, 20 proprietários daquele prédio, daquele empreendimento, faz um único laudo particular, usa o mesmo laudo para todos os processos e não pede reparo dos vícios, ele pede indenização, porque ele sabe que se for feito na hora que for feita a perícia, não vai ter vício para ser reparado. Isso mesmo, Rafael, nós estamos tendo muito problema com isso, muito problema mesmo. Lá em Cabo Frio, na nossa obra lá de Cabo Frio, isso foi assim, um advogado do estado do Paraná, ele assim, o pessoal até brincou, né, advogado porta de obra, porque ele foi para lá e, sim, não existe pedido de vistoria, assim, para sanar o vício mesmo, né, para reparar o vício, e o pedido é indenização por dano moral e repetitivo, assim, a petição é a mesma, copia e cola. Então, a gente já está tratando isso e é um assunto muito relevante que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é complicado. A MRV, a Direcional, nós tivemos até pouco, você estava, né, lá na reunião da OAB sobre isso e realmente está sendo muito recorrente. Eles apresentaram um estudo lá, né, um único advogado com 6 mil processos. 6 mil, gente, 6 mil processos, 6 mil imóveis com vício construtivo. Isso é óbvio que isso aí é mentira, né? E, Noemi, que tal você fazer essa apresentação na próxima reunião, daqui a um mês? Uai, vamos embora, topo. Pô, vamos lá. Então, já temos aí. E aí, se você quiser, Noemi, eu posso te ajudar com o material, porque é a aula que eu dou lá na pós da PUC. Eu já tenho essa aula, eu tenho muitos slides com essas informações, eu posso te mandar, e aí você monta a sua própria apresentação e... Com o caso concreto, né? Isso, ótimo, beleza. Isso. Vamos combinado, tentar, assim, vamos conversar. A ideia das reuniões é a gente manter elas em torno de 1 hora. Hoje a gente está aqui com 1h15, mas está muito bom, não tem problema de passar um pouquinho, não. E aí a próxima reunião seria já em junho, na semana do dia 19 também. Hoje é dia 19, mas eu tenho gostado de marcar as sextas-feiras, porque eu acho que é um dia mais tranquilo, é um dia que está todo mundo já desacelerando para o final de semana. Segunda é um dia muito cheio, por exemplo. Então, se a gente já pode deixar marcado já para o dia 23 de junho, que tal? Sexta-feira. Por mim, tudo bem, podemos. Tá bom. Então, tá marcado. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Você está no mudo, Gabriel. 23 de junho, mesmo horário? Mesmo horário, 9h30. 23, né? 23 de junho. Daqui um mês e 4 dias, tá? Pra gente fazer a próxima. E aí no grupo também, gente, quem tiver qualquer contribuição, qualquer dúvida, o grupo do WhatsApp tá lá, a gente pode continuar trocando figurinhas por lá também. Ok, pessoal? E parabéns, a todos. Rafael. Parabéns a Rafael, parabéns a todos, a presença maravilhosa. Nesse momento, estamos com 26 participações, né? E todas relevantes, de pessoas que estão trazendo algo novo para a nossa classe. Um grande abraço e bom fim de semana a todos. Parabéns, Marina! Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Até mais. Quer falar. Júnior, quer falar? Está com a mão levantada? Sim, eu quero saber se vocês estão me vendo, porque eu não estou me vendo. Estamos te vendo. Ah, então tá bom. Eu achei que estava com problema aqui. Parabéns, gente. Foi muito boa mesmo.
Ok, pessoal? Bom final de semana. Até a próxima, então. Até daqui a um mês. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, gente. Abraço. Obrigado.